Bom dia, pessoal. Eu estou vendo que as pessoas estão começando a se conectar. Falta um minutinho aqui para a gente bater 10 horas. Vou esperar só um pouquinho, que está aumentando bem o número de conectados. E eu já começo em alguns minutos, um minutinho ou dois, tá bom? Obrigado. Pessoal, bom dia. Vamos começar o nosso papo aqui. Eu acho que todo mundo que está conectado me conhece, mas se alguém não me conhecer, não tiver tido comigo antes, eu sou o Gustavo Aranha, sou o sócio responsável por toda a área de distribuição aqui da GEL. E, bom, a ideia desse bate-papo, que a gente bolou aqui em parceria com o Zé Ricardo, que está aí assistindo também, já me deu um bom dia aqui. Bom dia, Zé. A gente, de uma maneira breve e sucinta, primeiro partindo do pressuposto que todo mundo aqui conhece a GEL, sabe o que a gente faz, então eu não vou gastar muito tempo explicando exatamente o nosso processo, mas acho que a ideia é dar super transparência para vocês e contar o que a gente vem fazendo aí nas últimas 3, 4 semanas, desde que essa volatilidade maior começou, para que num caso prático, num caso único, uma volatilidade bem diferente e bem única, acho que é um momento bem específico e único aí do mercado que a gente está vivendo, vocês entendam mais ainda como a GEL funciona, para, de novo, tomar as decisões de vocês de forma mais qualificada e conhecendo melhor o nosso processo, entendendo o que a gente pensa, entendendo o que a gente está fazendo. Eu tenho alguns slides aqui que eu vou mostrar e quero usá-los. E no final, vocês podem ir mandando pelo chat aí as perguntas que vocês tiverem, e no final eu passo por elas, eu tento responder a maioria delas, ou todas, mas se eu não conseguir, depois a gente manda as respostas. Mas se a gente conseguir fazer, de certa forma, também um pouco interativo, na medida que a tecnologia permitir, acho que é válido para a gente trocar um pouco de ideia, e eu vou tirando as dúvidas, enfim, o que eu souber e o que eu conseguir responder aqui, senão depois eu mando as respostas, tá? Deixa eu só colocar o slide aqui na tela, e aí a gente vai... Eu quero passar alguns pontos, mas em linhas gerais, de novo, né, a intenção aqui hoje é fazer um breve comentário do que a gente vem fazendo e como o nosso processo reagiu desde o começo dessa volatilidade maior. Vocês já sabem que a gente, aqui na GEL, tem um processo que busca investir em companhias que a gente chama aqui de muita qualidade. Eu vou colocar aqui um pouco só como a gente está. Então, a gente busca investir em empresas de muita qualidade, que a gente confie no modelo de negócio, que a gente acha um modelo de negócio muito robusto em diversos setores e em diversas geografias. Muito importante para a gente, e eu tenho falado com vocês constantemente, é a questão da descorrelação dos ativos globais com os ativos domésticos. E isso apareceu de novo nessa crise, quer dizer, mesmo a crise sendo global,
a gente vê claramente que ativos se comportam de formas diferentes, então os ativos globais também caíram, óbvio, é uma queda global generalizada, mas o real também caiu, o que quer dizer que o dólar subiu, então aquela nossa estratégia que eu venho sugerindo de olhar cada vez mais o portfólio de renda variável como uma coisa única e ter nesse portfólio de renda variável ativos locais, domésticos, brasileiros em reais e ativos globais em dólar, né, esse composto, ele, de certa forma, obviamente entendendo que são long onlys e que vão cair nas crises, mas ele defende e diminui a volatilidade, melhora a relação risco-retorno. Então, eu queria começar com esse ponto. Vou mostrar aqui o gráfico que eu costumo mostrar nas apresentações de como o Ibovespa se comportou nos últimos 24 meses, como o nosso fundo se comportou nos últimos 24 meses, para mostrar esse ponto de que mesmo numa crise global, que atinge globalmente os ativos, você está em ativos diferentes, em geografias diferentes, em moedas diferentes, nesse caso, pode fazer toda a diferença. Então, de novo, para quem já viu minhas apresentações, esse gráfico a gente sempre mostra, vai atualizando ele. O ponto aqui, eu insisto, não é quem está ganhando e quem está perdendo, entendendo que os investidores locais vão ter posição em bolsa, mas olha só, nos últimos 24 meses, quem comprou o Ibovespa há 2 anos atrás, ontem ou anteontem, estava perdendo 25%, né, em reais. E quem investiu no mesmo dia no GEO Global Equities, que é o fundo que é adaptado aí para os fundos de pensão, que são o foco hoje aqui da nossa apresentação, rendeu mais 26%. Claro que aqui tem o componente câmbio, mas o componente câmbio, de novo, eu bato sempre nessa tecla, ele é relevante justamente por isso. Então, imagina que você, investidor, tomou a decisão há 2 anos atrás de diversificar a sua carteira de renda variável e colocar metade em fundos domésticos, e aí eu estou chamando esses fundos domésticos de equities aqui, de ações, como o Ibovespa, e metade num fundo global como a GEL, que além de diversificar a geografia das companhias, tem embutido nela o dólar, o que faz com que a correlação seja, como dá para ver no gráfico, bastante baixa e até negativa em alguns momentos. Essa carteira mista que a gente está chamando aqui, né, ela caiu aí mais ou menos, está em amarelo aqui, caiu 1% nesses 2 anos, né? Então você vê que, claro, que na crise sofre, mas sofre muito menos. E não é porque, de novo, o ponto aqui não é deveria ter tudo em gel. Não. O meu ponto aqui é aquele que eu sempre falo, não é ou gel ou Ibovespa. Na nossa cabeça, né, o mais importante dessa diversificação global é o E. E para quem tinha E, claro que dá para ver, tem uma queda importante nesse mês, mas é uma queda diferente, é uma queda mais suave, né? E aí vocês podem me perguntar, e aqui já indo para um ponto importante também do nosso bate-papo aqui, tá bom, mas será que é hora de investir num fundo de bolsa global, mais que em dólar, com o dólar acima de 5, né? E também, como vocês sabem, eu não tenho nenhuma opinião de para onde vai o dólar, mas eu tenho uma opinião, eu sei o que aconteceu com ele nos últimos anos, desde que a GEL entrou nas plataformas de investimento, por exemplo, que foi em 2017, eu sempre escutei que o dólar estava caro e ele entrou, o dólar estava 3,30, olha que loucura, estava 3,30 quando a gente entrou na XP, para ser distribuído pela XP, e eu sempre tenho escutado que está caro, o que quer dizer que não estou dizendo que agora não esteja caro ou esteja barato, o meu ponto só é que nessa estratégia, de novo, vamos pensar que a gente continua com esse gráfico, né? Você, quando vai investir no fundo da GEL agora, sim, você está investindo, comprando um dólar aí acima de 5, mas você também está comprando ativos muito descontados. E se você fizer essa conta só, por exemplo, desse mês, a carteira caiu muito mais do que o dólar subiu, tanto que o fundo caiu. Então, e olhando para frente, que eu acho que é o mais importante, que cenário seria esse que faria o dólar voltar muito? Provavelmente um cenário benigno para ativos de risco. E nesse cenário benigno para ativos de risco, provavelmente a carteira da GEL vai subir
e os fundos locais vão subir, a carteira de ativos domésticos vai subir. Então, eu continuo muito convicto que uma alocação como essa que a gente está mostrando no gráfico, de uma parcela importante da renda variável num fundo global em dólar, faz bem para a carteira. É claro que se você tiver um movimento super forte agora de retorno, vamos dizer, dos mercados, talvez o Ibovespa suba muito mais do que o fundo da GEL, porque a GEL vai estar também com dólar, mas a carteira da GEL certamente vai subir, o dólar talvez caia e o Ibovespa vai subir. Então, no composto, essa linha amarela vai ser boa. Então, assim, eu teria muito pouco... Eu não tenho nenhuma opinião de para onde vai o dólar, mas a minha opinião de que uma carteira que junta os dois ativos, GEL e fundos locais, é muito melhor do que uma carteira que só tem um dos dois ativos. Isso eu estou convicto. Tem aqui no gráfico momentos de crise, momentos de pânico, como a gente está vendo agora até no mercado, e tem momentos de bonança. Você vê que é melhor ter os dois em qualquer métrica de risco-retorno. Então, essa primeira parte que eu queria falar, que eu não teria nenhum medo de investir agora no portfólio da GEL, mesmo com esse dólar, se vocês conseguirem olhar dessa forma que eu estou mostrando, como compondo a carteira, e não olhando ou tentando pegar o momento em que essa linha azul escura aí, que é a GEL, vai subir ou cair. Mas se você tiver um conceito de portfólio, eu estaria muito tranquilo, e estou tranquilo de falar isso para os investidores, que para mim a estratégia de meio a meio continua valendo bastante. Tá? E aí, falando um pouco, agora eu queria sair do conceito de alocação, mostrar a funcionalidade, vamos dizer assim, né, de ter GEL na carteira e ter GEL no portfólio de renda variável, e talvez valha a pena a gente falar um pouco do que a gente tem feito, né, aqui na GEL, nesse momento de maior volatilidade, nesse momento de crise, como o nosso processo tem agido, né, o que a gente tem feito no nosso time de investimento. Então, essa é uma foto de dezembro de 19, como estava a nossa carteira antes de começar toda essa volatilidade, inclusive de dezembro até final de fevereiro, vamos pegar final de fevereiro como sendo o início da crise, os ativos inclusive subiram mais, né, os preços subiram mais, então essa é a carteira que a gente tinha. O que é essa carteira? É uma carteira já, na nossa opinião, com ativos, poucos ativos, mas relativamente baratos, dá para ver ali na média um desconto importante entre o preço desses ativos e o valor de longo prazo, mas poucos ativos batendo o preço de compra para a gente, poucos ativos ainda interessantes para se investir, né, e um caixa alto. Né. O que aconteceu nesse período todo? A crise veio de um lugar inesperado, e é sempre assim, é difícil você saber da onde vai vir a crise, qual vai ser o trigger, né? Podia ser eleição americana, podia ser uma guerra comercial mais abrupta ou mais importante dos Estados Unidos com a China, podia ser um vírus, né? Mas o que a gente achava é que os ativos estavam muito caros e por isso a gente tinha aquele caixa e tinha essa posição mais concentrada em poucos ativos, porque muitos deles estavam caros, na nossa opinião. Né? A hora em que a crise vem e a volatilidade pega os mercados de cheio e tudo cai muito, a primeira reação que a gente teve, e vou chamar aqui de o primeiro terço desse período aí de 4 semanas, então talvez os primeiros 10 dias, se eu puder chamar assim, o que a gente fez foi seguir o nosso processo como ele estava e ir aproveitando para comprar os ativos que mais caíam, e fazendo ajustes no valor desses ativos de longo prazo que a gente enxergava e nos modelos de negócio. Então, à medida em que foi tudo muito rápido, a gente foi comprando, à medida em que os preços de compra iam batendo, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a incorporar, né, nos nossos modelos um cenário muito mais drástico de atividade real do que estava nos modelos antes, porque claramente a gente não está falando de uma volatilidade pequena e a gente não está falando de uma volatilidade que vem de algum lugar que não tem implicação econômica no dia a dia das companhias. Né? E uma vez que tudo cai muito, e a gente viu isso, pouquíssimas coisas subiram ou caíram menos do que os índices, uma vez que tudo cai muito,
o que a gente fez foi, num primeiro momento, começar a comprar os ativos muito baratos e, num segundo momento, tentar transformar essa carteira, que é o que a gente passou agora nos últimos dias, transformar esse portfólio de ativos muito baratos num portfólio mais adequado para um cenário de baixíssima atividade econômica. Então, o que a gente fez foi, dentro do nosso universo de cobertura, a gente saiu de só 10 ativos dando preço de compra para quase a planilha inteira dando preço de compra. Então, a gente se viu numa situação que a gente está podendo, na prática, escolher mais que setores e que companhias a gente entende que vão passar melhor pela crise. De novo, mesmo sabendo que todo o nosso universo de cobertura, na nossa opinião, são empresas que no longo prazo têm muita qualidade, têm poder de preço, têm crescimento, têm cultura de dono, a gente entende que entre eles, e aí às vezes por questão setorial mesmo, tem muita diferença de como eles vão poder atravessar essa crise. Então, no primeiro momento, recapitulando, a gente comprou as coisas que mais caíram, ao mesmo tempo começou a recolocar nas teses, ou pelo menos inserir nas teses, um cenário muito mais drástico de, não recessão, mas de queda muito forte de receita, cada um no seu business. Então, a gente está colocando nas empresas, por exemplo, quedas de, às vezes, 90% de receita no primeiro semestre, 70% no segundo semestre, uma recuperação muito lenta, e vendo nesse cenário muito drástico, quer dizer, levando muito a sério o que está acontecendo no mundo das empresas, quais são esses modelos de negócio que ainda assim nos parecem baratos. E aí a gente está trocando os ativos que, para a gente, são menos robustos, mesmo com essa barra super alta, do que outros. Então, o que a gente fez foi, primeiro, usar o caixa, e agora a gente está no momento de giro desse portfólio para torná-lo mais adaptado para um cenário de incerteza maior vindo do lado real da economia. Então, quais são as empresas que, na nossa opinião, estão mais prontas para enfrentar um 2020 muito, muito, muito pior do que qualquer projeção pessimista qualquer projeção pessimista que pudesse estar nos nossos modelos, né? Então, o que acontece com a carteira, e como vocês sabem, a gente abre os nomes trimestralmente, então aqui eu não vou abrir necessariamente todos os nomes, mas o que aconteceu de dezembro até anteontem, que é a atualização aqui que eu estou pondo, é basicamente isso. Você vê que os ativos que a gente tem foram muito para a direita, a Bembev está quase saindo do gráfico, ou seja, ficaram muito baratas. A gente concentrou em algumas, por exemplo, concentrou não, a gente continuou com algumas e fazendo esse giro do portfólio, algumas deixaram de estar no portfólio ou mesmo diminuíram muito de tamanho. Aqui nesse gráfico não fala exatamente o tamanho da posição, mas Marriott, por exemplo, é um caso que a gente foi comprando e em um determinado momento, nesse estresse maior de mercado, a gente parou muito antes do que o nosso limite máximo ela poderia ir, entendendo que ela está, mesmo sendo uma boa companhia, ela está no olho do furacão. Então, hoje ela é uma posição já bem menor e a gente está trocando posições que, mesmo sendo de boas companhias, estão, vamos dizer, no olho do furacão, por companhias que são muito boas companhias, mas não estão no olho do furacão, que vão sofrer, mas não vão sofrer um impacto tão forte. E a gente tem feito essa transição. Então, hoje até aparece ali de novo um caixa no fundo, que é um caixa justamente dessas trocas de posições que a gente acha que são boas companhias, mas que talvez, olhando para um cenário aí dos próximos 12, 24 meses, não são as melhores que a gente gostaria de estar, e está daí sim usando esse caixa para investir em companhias que talvez não caíram tanto, mas que a gente tem muito mais conforto com o modelo de negócio. Então, o que a gente fez nessa crise, que desde que a GEL existe é bem peculiar, é única, foi um ajuste mesmo no nosso processo de colocar nele uma adaptação setorial e por companhia para um cenário muito drástico. Então, levando super a sério, olhando para isso, o que a gente tem feito é colecionar ativos muito baratos. Como a gente pode ver aí nesse gráfico, os ativos estão baratos, a gente está investindo em ativos baratos, a gente tem uma visão muito assim, otimista para o longo prazo, entendendo que no curto prazo vai ter muita volatilidade, mas também entendendo que os ativos que passarem por esse período
do ponto de vista operacional, bem, e é nesses que a gente está concentrando e querendo ter dentro do portfólio, os preços que eles estão muito fora, é muito raro que eles estejam nesse nível, e a gente vê uma probabilidade muito grande de em 2, 3, 4 anos, esse momento aqui ter sido muito especial para comprar. Então, com muita calma, de novo, com muita diligência, levando muito a sério a crise, a volatilidade e os impactos ainda desconhecidos dessa crise, olhando para ativos mais conservadores, mas mesmo os mais conservadores, na nossa opinião, estão aí mostrando um retorno para frente muito alto. E aí, como vocês sabem, a gente usa muito o baratômetro para medir isso, né? Vocês, quem já esteve comigo sabe o que eu estou falando. Esse aqui é o baratômetro de dezembro de 2019, então a gente estava ali perto de 11%, e com essas trocas que a gente tem feito, com esses preços mais comprimidos, o que a gente viu foi o baratômetro indo para cima de 20. A gente parava de medir o baratômetro no 15, né? Se você olhar na nossa lâmina e tal, em geral ele vai até o 15. A gente acha que acima de 20 já pouca diferença faz se é 23, 24, 25, porque já é muito. Então, na nossa opinião, e de novo, sendo muito conservador, olhando caso a caso, estressando muito as teses de investimento, colocando nos valuations cenários muito drásticos para 2020 e 2021, uma recuperação bem lenta, ainda assim tem ativos que nos parecem muito baratos. Então, de novo, respeitando que deve continuar volátil, o mercado deve continuar volátil, mas também respeitando o nosso processo, acreditando muito no nosso processo e na nossa análise, no conhecimento profundo que a gente tem desses negócios, a gente vem sim montando um portfólio que isso para a gente é aquela mola muito comprimida e que eu acho que tem um potencial, a gente acha que tem uma probabilidade alta de ter um retorno muito desproporcional olhando o longo prazo. E aí eu acho importante falar do longo prazo. Eu tenho dito para os nossos clientes, para os nossos investidores, que eu tenho falado diariamente, quando você toma essa decisão que a GEL tomou de investir e ficar investido e comprar ativos muito depreciados nesse momento, ou vocês como investidores, quando tomam a decisão de alocar nesse momento, acreditando que é um momento muito bom para compra, eu tenho dito que você contrata para o seu portfólio duas coisas. Uma, com certeza, que é a volatilidade de curto prazo. Então, eu não tenho dúvida que vai continuar volátil. Eu acho muito difícil a gente imaginar que agora só sobe ou agora só cai. Eu acho que o mercado deve continuar volátil. Então, investir agora certamente traz um pouco de volatilidade para o seu portfólio. Mas eu também acho que investir agora, você tem uma probabilidade altíssima de, junto com a volatilidade de curto prazo, estar contratando para o seu portfólio um retorno muito desproporcional no médio e longo prazo. Então, se tiver uma parte do seu portfólio, uma parte do seu fundo que é destinado ao longo prazo e que você tem essa visão para 1, 2, 3 anos, eu tenho muito pouca dúvida de que é um momento muito especial para comprar. Eu acho que se a gente olhar daqui 2, 3 anos para trás, esse período vai ter sido muito bom de investir. Não sei se é hoje, não sei se é semana passada ou se vai ser a semana que vem. Muito difícil de saber isso. Mas eu acho que essa região do final do do primeiro trimestre de 2020 vai ter sido um bom momento de investir. E, de novo, levando muito em consideração tudo que a GEL tem feito. A GEL tem trabalhado aqui mais. O time de investimento fez essa semana inteira de war rooms, ou seja, salas de guerra aqui para chacoalhar todas as teses de investimento, ter certeza que não tem ativos no portfólio que a gente pode ser surpreendido por uma posição operacional ou de falta de caixa. Então, a gente está, de novo, construindo um portfólio que, na nossa opinião, tem uma probabilidade, uma alta probabilidade de dar um retorno bastante desproporcional no médio e longo prazo, entendendo que no curto prazo vai ter volta. Mas, falando da volta de curto prazo, aí eu volto só para aquele gráfico inicial que eu mostrei, da linha amarela, e acho que é isso. Acho que é importante lembrar que, sim, o mercado deve continuar volátil, mas também, sim,
a questão de você ter ativos expostos a outro tipo de economia. O Brasil é um país que, no globo, é visto como um país, como um ativo arriscado. O real é visto como um ativo arriscado pelos agentes econômicos globais. Você ter uma parte da sua carteira em ativos globais e dolarizado, eu acho que é bom, e acho que vai te ajudar muito na recuperação. Eu não imagino os mercados se acalmando e isso não sendo liderado, vamos dizer, pelas empresas globais, pelos melhores negócios do mundo. Então, a gente está relativamente confiante aí para o médio prazo, entendendo o momento e sabendo que a vol de curto prazo pode continuar alta. Gente, eu acho que era, assim, meu papo inicial, assim, a minha apresentação, o que eu queria contar que a gente fez foi isso. Eu queria deixar bastante aberto aqui para vocês perguntarem. Se vocês não quiserem perguntar agora também, estou vendo que tem algumas perguntas aqui, eu já vou para elas, mas o Zé Ricardo e eu, a gente está super à disposição para falar e pessoalmente, individualmente. Eu vou começar a responder aqui algumas perguntas. O Felipe me pergunta se a gente pode compartilhar algumas novas aquisições do fundo. Posso sim. A gente, por exemplo, Felipe, comprou algumas coisas alguns ativos que a gente não tinha nunca investido, como Facebook, por exemplo. E, de novo, entendendo que todos os setores, todos os negócios provavelmente terão diminuição de receita, mas para o caso de Facebook, por exemplo, a gente também acha que ele vai ter menos receita de publicidade, de propaganda, mas ele tem muito caixa, é um business super gerador de caixa, então é desses que a gente dificilmente vai ter problema para atravessar esse vale aí que a gente vê no lado das companhias. Então, Facebook foi uma companhia que a gente comprou, Alphabet é uma empresa que a gente investiu, a gente já tinha tido ano passado e voltou a montar a posição. LVMH a gente comprou um pouco mais, Luxottica a gente também investiu recentemente. Então, tem aí alguns nomes de alguns ativos que a gente vê e tem mais conforto operacionalmente olhando para o cenário da frente. Tem uma outra pergunta aqui, que a gente vê o aumento dos serviços digitais, se a gente está investindo nesse tipo de empresa. Eu acho assim, a gente ontem até teve um call com o Oliver, na verdade teve um call e passou para a gente, com várias fintechs que acompanham dia a dia dados e, na prática, eu sei que a gente mesmo teve essa ideia, né? A primeira coisa é, todo mundo vai comprar mais online. É verdade, na proporção de compras online ou offline, vamos dizer assim, online vai crescer na proporção, mas eu acho que a gente está num mundo de gastar menos. O que a gente viu já, os dados que a gente tem de cartão de crédito, de tráfego, de delivery e tal, é que tudo diminui bastante. Então, sim, serviços digitais podem ser um foco, mas, de novo, a gente vai caso a caso, a gente não vai montar posição setorial, a gente vai olhar caso a caso. De novo, estamos falando aqui de Alphabet e de Facebook que estão envolvidos nisso, mas no final das contas o que a gente está tentando ver é que tipo de negócio, na nossa opinião, sofre menos e atravessa melhor esse período de muita gente em casa consumindo menos, porque tem isso também, as pessoas não estão em casa consumindo mais, comprando muito, as pessoas estão em casa de quarentena e a gente já vê os números de consumo mesmo pela internet caindo, então não é tão óbvio assim, mas a gente tem algumas companhias no nosso universo de cobertura que poderiam se enquadrar nesse setor e a gente vai estar olhando para isso e colocando isso no nosso modelo, sim. Deixa eu ver, acho que não tem, até agora não tem mais nenhuma outra pergunta aqui, não sei se foi tão esclarecedor assim que não deixou dúvida nenhuma ou se vocês estão tímidos. Tem uma pergunta aqui se Alphabet é Google. Isso, Alphabet é a holding que tem Google, entre outras coisas, mas sim, Alphabet equivale a Google. A gente comprou, tem uma posição hoje de Alphabet, que é a holding que tem a Google. Vou esperar mais um pouco aqui, ver se a gente tem mais perguntas. Não fiquem tímidos.
Zé, você que está aí, que eu sei que está assistindo, tem aí algum ponto que você... Ah, você já mandou aqui, estava lendo meu pensamento. Se tem algum ponto que você acha importante? Ah, boa. O Zé pede para eu contar um pouco como está sendo o comportamento dos clientes nesse período. A gente está super feliz, na verdade, com esse ponto. Claro que tem um trabalho super intenso meu e do meu time de estar muito próximo. Esse webinar já é uma parte disso. A gente quer estar perto dos investidores, a gente quer dar muita transparência do que a gente tem feito, como a gente tem feito, o que a gente tem pensado. E acho que isso tem funcionado para os nossos clientes estarem tranquilos. Apesar das quedas, obviamente, terem acontecido, eu acho que a gente passou muito longe de qualquer problema de ou fugir do mandato, ou ter uma queda muito maior do que era esperado. Então, a gente está... O Marco Túlio aqui já pergunta também quanto a gente caiu. A gente está caindo no ano 15%. No fundo, então, isso em reais, né? A carteira mesmo está caindo uns 30%, eu acho. Então, assim, é uma queda que... Túlio, tem aí uma divisão, né? O fundo está caindo... Eu vou falar, então, da carteira lá fora, porque daí a gente não tem o câmbio aqui, tá? Apesar que, de novo, eu acho que ter o câmbio para o cliente é muito bom. A gente está caindo 30 em dólar e o fundo aqui no Brasil está caindo 15, que é mais ou menos isso no ano que está acontecendo. Eu olhei os números aqui antes de entrar. Depois a gente pode mandar... Isso, 30 em dólar. A gente pode mandar... Isso vai estar na lâmina depois, né? Então, mas eu acho que ter o dólar funcionou. No final das contas, parte da alocação, parte da gestão, ou pelo menos parte da decisão de ter esse fundo na carteira de renda variável é justamente usar o dólar como um colchão para momentos de crise, porque ele traz uma correlação invertida. Mas voltando para o passivo, a gente teve nada de resgate até agora, pelo contrário, esse mês de março está positivo de alocação, a gente está tendo mais ou menos uns 50 milhões de reais positivo no mês de alocação, tanto nos fundos daqui de clientes de plataforma, mas muito dos clientes que a gente conversa diretamente e também de clientes grandes nossos lá fora. Então, a gente está bem feliz assim, com o comportamento do nosso passivo. E, Túlio, você pergunta que você estava falando que estava querendo ver quantos índices lá fora, né? O nosso benchmark é o MSCI Mundo, e aí eu tenho, de cabeça aqui, eu tenho o número do mês. Depois a gente pode falar do ano, eu não tenho de cabeça, mas no mês, que eu acho que é o mais importante, a gente está caindo 5 pontos mais do que o MSCI caiu até aqui. Nos últimos 2 dias que teve um pouco de recuperação e com essas mudanças no nosso portfólio, a gente tem recuperado bem mais. Ontem a gente subiu bem mais que os índices, então, mas até hoje, vamos esperar como acaba o mês e como essa história termina, mas a gente está caindo um pouco a mais que o MSCI no mês, tá? Mas eu não tenho o número de cabeça do ano, eu tenho esse do mês, que era mais ou menos algo como 14 ou 15 contra 10 ou 11 do MSCI. Zé, tem mais algum ponto que você acha importante eu comentar? Que eu posso ter pulado aqui? Zé não me respondeu. Pessoal, mais nenhuma pergunta? Acho que não. Número de empresas no portfólio, tá bom. A gente saiu daquelas 10, a gente tinha 10 ou 11 no começo da crise, e hoje a gente está já com o fundo, de novo, como tudo cai muito, e a gente começa a ver vários ativos muito baratos, a gente fez 2 coisas. A gente veio diminuindo as exposições máximas, então, entendendo que o nosso limite de exposição é de 10%, mas num momento como esse, a gente também entendendo que
adicionar muito risco específico pode não ser a melhor coisa a se fazer do ponto de vista de portfólio. O que a gente veio fazendo também é diminuir um pouco as exposições máximas, entendendo que e respeitando que tem aí um componente que pode pegar uma ou outra empresa de forma mais forte no seu negócio. Então, a gente diminui um pouco a exposição. Acho que hoje as maiores exposições estão perto de 6 ou 7. E a gente tem hoje 17 companhias, 15 companhias no portfólio. Isso é ontem, mas certamente a gente deve aumentar aí no curto prazo. O André me pergunta aqui sobre o caixa. A gente entrou na crise com 30, a gente usou esse caixa ao longo do mês, no primeiro terço dessa crise, e esse caixa agora que está aí quase 20, André, é muito por conta desse giro que a gente está fazendo no portfólio. Então, essa segunda fase de estressar muito as teses e diminuir, primeiro estressando muito as teses, o retorno potencial de algumas coisas muda, né? Você diminui muito o valuation de longo prazo, então a gente está sendo muito mais, a gente está exigindo muito mais de uma companhia para investir. Então hoje o caixa está aí perto de 15, 20, mas é um caixa que é transitório, ele vai ser usado de novo, mas já num conceito de portfólio um pouco mais pulverizado e em negócios mais ainda adequados, vamos dizer, para o médio e longo prazo, para passar por 2020 de forma tranquila. Então, hoje, até está aqui na apresentação, esse é um dado de ontem, e, de novo, a gente está mudando o portfólio, está em 20% ontem, mas eu diria que eu acho que se as coisas continuarem como estão, a gente provavelmente usa esse caixa, mas daí, de novo, construindo uma carteira um pouco mais pulverizada e com ativos mais ainda resilientes para esse momento específico, entendendo agora de onde veio a crise, né? Disney, o Zé Ricardo pede aqui para a gente falar de Disney. Disney, a gente tem o impacto, obviamente, dos parques fechados, a princípio 2 semanas, mas é difícil saber se isso vão ser só 2 semanas ou mais. É óbvio que esse é um impacto importante. Se isso aqui fica, por exemplo, 1 mês, 2 meses fechado, gera um impacto relevante para a Disney. Mas, de novo, quando o Disney, a gente estressa o modelo e põe, por exemplo, parques fechados por muito tempo e tal, ainda assim ela é uma empresa que gera caixa e que, na nossa opinião, atravessa esse momento com impacto em receita, sem dúvida nenhuma. Então, sim, é representativo para a empresa, mas o preço que ela foi, na nossa opinião, não condiz, ou pelo menos exagera esse ponto. Então, Disney é uma das que a gente olhou, chacoalhou, e até aqui a gente realmente é mais confortável de carregar do que outras, porque vê que tem uma posição geradora de caixa. Tem a história da Disney Plus, que acho que é um negócio que está começando, obviamente é muito menor do que os parques para a Disney, mas é um negócio que tende a ganhar. Também, se você tem um cenário que todo mundo fica mais em casa, é um cenário em que mais gente pode assinar o Disney Plus e ela pode se aproveitar disso, mas acho que no composto de negócios da Disney, ela muito mais perde receita do que ganha, porque as pessoas vão menos aos cinemas, as pessoas não vão aos parques, não viajam. Então, sim, ela é impactada, mas a gente acha que é uma dessas companhias que tem posição estrutural super sólida para atravessar e tá num preço muito baixo, né? A Ana Carolina me pergunta aqui qual a nossa expectativa de retomada da economia frente a essa crise. Ana Carolina, não sabemos. Acho que agora é muito difícil saber quanto tempo isso dura. A gente está, de novo, estressando os modelos para um 2020 inteiro muito ruim para as companhias, o que não quer dizer que é isso que a gente espera. Quer dizer que é para isso que a gente quer estar preparado e é isso que a gente não quer, com isso que a gente não quer ser surpreendido. Então, a gente está construindo um portfólio de companhias muito baratas, mas que, na nossa opinião, aguentam o tranco de um 2020 muito ruim, muito ruim. É para isso que a gente está olhando, então, mas eu não sei, assim, a gente não tem muita expectativa macro de retomada da economia. Acho que vai ser um bom, a gente vai ter um 2020 muito negativo em
termos de atividade econômica, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas é difícil agora para a gente, especialmente, saber a profundidade ou quanto tempo para retomar. Tem uma pergunta aqui se a gente olhou para a Amazon. Não, a Amazon não é uma das empresas que está nos nossos 60 modelos de negócio, no nosso universo de cobertura. Então, a gente não olhou para a Amazon agora, a gente já olhou a Amazon lá atrás, mas tem algumas questões com o negócio, com o modelo de negócio dela, que a gente prefere outros tipos de modelo. A gente tem muito uma coisa de poder de preço e a Amazon acho que opera muito no volume. De novo, acho que é uma companhia que pode sim se beneficiar nesse período, mas a gente também não vai sair do nosso círculo de competência. Acho que no momento de crise é mais importante ainda que a gente fique no nosso círculo de competência do que saia. Então, o tempo que a gente vai gastar aqui é em conhecer mais e melhor e mais profundamente as empresas que a gente já cobre, do que necessariamente nesse momento tentar conhecer uma empresa nova. Acho que é muito difícil fazer isso agora, com o grau de profundidade que a gente quer ter. Então, as companhias que a gente olha e estuda e tem no portfólio, tem no universo de cobertura, são companhias com meses ou anos de histórico aqui com a gente. Então, acho que a gente tem bastante massa aí para criar um portfólio com um retorno bem seguro e saudável para o longo prazo. O Zé agradece aqui, diz boa sorte para nós. Boa sorte para nós, Zé. Pessoal, já está um tempo aqui sem muita pergunta. De novo, queria agradecer muito a presença virtual aí de vocês. Eu e o Zé, a gente está muito à disposição para continuar esse bate-papo, para falar com vocês de algum ponto que vocês queiram específico, que não tenha ficado claro, ou sobre o processo, ou sobre o time, o que vocês precisarem. Não deixem de entrar em contato conosco, a gente quer estar próximo, podemos fazer mais desses eventos, e se vocês acharem legal, e a gente vai falando aí nas próximas semanas, tá bom? Queria agradecer de novo, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.